nesta manhã. Porque, amados irmãos, quem dá, quem determina a última palavra na minha vida, na tua casa, na tua família, ainda é Deus. Josué capítulo 3, versículo 7. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 7. E Josué, capítulo 6, versículo 16. 3, 7 está escrito assim: E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Capítulo 6, versículo 16 está escrito: E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima trombeta, a sétima buzina, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anatema ao Senhor, e ela e tudo quanto houver nela, somente prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor e toda adoração. Meus amados e queridos irmãos, o Espírito Santo, por esses dias, falou fortemente ao meu coração, ao texto que lemos, para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Vamos voltar ao texto de Josué capítulo 1. Falar especialmente da chamada, ou do chamado, melhor dizendo, de Deus para Josué. Você deve saber perfeitamente que tudo em nossa vida parte desse chamado. Estamos aqui a princípio porque fomos chamados para mais que isso, para servir com excelência, para estar no lugar que o Senhor determinou para mim e para você. Certa vez Jesus disse que ninguém veja o Pai se Ele não trouxer. Nós fomos trazidos para a presença, para perto de Deus. E agora Josué está vivendo um momento não muito fácil, porque substituir o suceder normalmente é complicado e é difícil. E é quando a gente fala de substituir um homem como Moisés, essa dificuldade se acentua muito mais. Mas que no chamado de Josué, a primeira comunicação de Deus, o primeiro contato de Deus com ele é dizendo: Moisés, meu servo é morto. É claro que Josué sabia disso. É claro que Josué tinha consciência e Josué estava ciente do fato.
Mas Deus queria fazer Josué entender isso como uma verdade absoluta. Deus queria que Josué entendesse que Moisés estava morto. Deus queria que Josué entendesse, estou repetindo, que Moisés estava morto. Por quê? Existe situação que alguém está morto para os homens, mas ainda não está morto para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu te explicar isso aqui, amados irmãos. Existem situações que para você estão definidas como perdida, mas de repente Deus ainda não deu a última palavra. Para muitos é causa perdida, para muitos não tem mais jeito, mas Deus é quem determina a última palavra. Existem situações que a gente diz é o fim, mas de repente vai haver aí uma intervenção de Deus, aleluia, nesta situação. Mas nesse caso Deus está reafirmando para Josué que o trabalho de Moisés acabou. E se o trabalho de Moisés acabou, a boa notícia agora é que você deve se levantar, aleluia, porque você é quem vai estar diante deste povo para levá-los à terra que eu vos jurei que daria. Existem, porém, situações, as coisas na nossa vida, que por mais que a gente queira mantê-la viva, Deus bate no nosso ombro, no nosso braço, na nossa vida, aleluia, e diz: acabou, e agora só tem uma saída. Você se levanta para ser o conquistador deste tempo. Você é o escolhido para ser o conquistador deste século. Você se levanta para ser o conquistador da sua casa. Você se levanta para ser o conquistador da sua família. Talvez você confiasse extremamente em alguém da sua casa, em alguém da sua família, no seu setor de trabalho, e você agora percebe que essa pessoa não pode mais fazer mais nada, e que o Espírito de Deus tem a lhe dizer nesta manhã eu trouxe você até este determinado lugar, para isso, para você sentar nesta mesa, nesta cadeira, escrever o projeto e raciocinar que eu te escolhi para esta tamanha jornada na tua vida, Josué. A chamada de Deus, ela arde. Deixa eu te dizer uma coisa: ministério não nasce sorrindo, ministério nasce chorando. Aleluia. Ministério tem que chorar, tem que arder, tem que inflamar, tem que rasgar. Enquanto está doendo, enquanto está inflamando, Deus está nos dando estrutura, Deus está nos dando equilíbrio emocional, Deus está nos dando capacidade, sabedoria e graça para a gente ser o conquistador do nosso lar, da nossa família, e aonde a gente chegar a conquistar as pessoas através daquilo que Deus confiou em nossa vida, em nosso ministério. Deixa eu profetizar nesta manhã: aonde tu colocares a planta dos teus pés, o Senhor será contigo. Aonde você chegar, Deus vai chegar contigo. Aonde você for, Deus vai contigo. Aonde a tua mão chegar, a mão de Deus vai ser estendida. Aonde tu colocares a planta dos teus pés, o Senhor vai colocar junto contigo. E quando você abrir a boca, Deus vai te usar para esta nação. Aleluia. Para te dizer: não te preocupe com o que morreu, não se preocupe com o que passou, não se preocupe com o que não deu certo, não se preocupe com aquele emprego que foi travado, não se preocupe com aquilo que você acreditou que seria e não foi fácil.
Agora eu vou levantar você, porque as coisas passam, mas as promessas ficam. E eu vou cumprir as promessas em sua vida. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando conosco nesta manhã? Você está entendendo o que o Senhor está dizendo esta manhã? O que o Senhor está dizendo, eu vou fazer o que ninguém pode fazer. Quando você colocar a buzina na mão e colocar o perfeito louvor na tua boca, a muralha vai cair por terra, porque eu serei contigo. Buzina na mão e louvando a Deus. É sobre isso que eu estou pregando nesta manhã. Buzina na mão, trombeta na mão e louvor na boca. Enquanto estamos com a buzina na mão, estamos preparados para tocar. Enquanto estamos com o perfeito louvor nos nossos lábios, na nossa boca, aquilo que não era para não dar certo, quando a gente começar a adorar, quando a gente começar a cantar, a enaltecer o nome do Todo-Poderoso, Deus tem uma porta, Deus tem um caminho nesse deserto. Por quê? Porque o louvor prepara, porque o louvor endireita, o louvor abre o caminho, aleluia. E quando você começar a tocar a buzina, a muralha, a adversidade, a luta, a prova vai cair por terra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A oração, aleluia, glória a Jesus, porque hoje a muralha cairá. Hoje a muralha cairá. Amigos se vão, oportunidade passa, portas se fecham, emprego vira desemprego, estabilidade se torna em instabilidade. Moisés morre, e daí? A promessa é maior que Moisés. O Moisés morreu, mas a promessa está de pé. A promessa é maior do que os meus problemas. A promessa é maior do que as últimas notícias desfavoráveis. A promessa é maior do que aquele familiar que disse conta comigo e agora diz que não pode mais nos ajudar. A promessa é maior. A promessa é maior que a saúde que você perdeu. A promessa é maior do que alguém que disse: segura nas minhas mãos que eu não vou te deixar. Mas pelo fato da circunstância da vida, soltou as tuas mãos e te deixou só. A promessa é maior. Lamanto que vassúria. Lamanto, reverséria. Alguém pode te deixar só, mas a promessa nunca vai te deixar sozinho. Quem sabe alguém largou a tua mão, mas a promessa não vai largar. Quem sabe alguém te deixou para trás, mas a promessa não vai te deixar para trás. A promessa está viva e ela anda contigo. A promessa de Deus. Moisés morre, mas a promessa fica e Deus vai cumprir. Porque tem milhares de pessoas em oração, gritando e clamando. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, enquanto você está na sua congregação adorando a Deus, tem alguém intercedendo pela tua vida e dizendo: não pare. A tempestade se levanta, mas tem alguém dizendo: não pare. Muitas das vezes tem alguém que olha para mim e para você e tem por exemplo, e o que nos faz prosseguir e caminhar é quando alguém olha para mim e olha para você e diz: verdadeiramente é um santo homem de Deus. Oh, aleluia.
É isso que nos dá encorajamento para a gente prosseguir. É isso que nos dá força. Moisés morre, mas o chamado continua de pé. Moisés morre, mas a promessa ainda está de pé. O Senhor chama Josué para perto. Agora ele diz a ele: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, levanta-te, toma agora o lugar que é teu. Sinalize positivamente e diga: eu quero. E diga: eu vou. Porque todo lugar, aleluia, todo lugar, o Senhor disse para Josué: todo lugar que tu pisar, a planta dos teus pés, eu tenho dado como prometi. Perceba as terras onde Josué vai pisar agora. Aleluia. Tem moradores, tem proprietário. Mas o Senhor está dizendo para Josué: aonde você pisar, eu vou dar a ordem de despejo ao inimigo. Aonde tu colocar o teu pé, alamantofácia, eu vou desapropriar o antigo dono. Eu expulso quem estiver na terra e te dou. E dou a você como eu jurei que faria. Normalmente apenas como conquistador das terras, desocupada. Mas existe área do nosso projeto que tem alguém dizendo que quem manda aqui sou eu. Quem dá ordem aqui sou eu. O dono aqui sou eu. Mas Deus está te autorizando a pisar com autoridade na terra que você quer conquistar. E não importa se tem dono, ele será convidado a sair na hora em que você pisar. Aleluia. Porque o Senhor vai te dar ela por herança. O que o Senhor te prometeu vai se cumprir. No tempo dele, na hora dele, no mês dele, na data dele, na semana dele. O que Deus disse está dito. Se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus disse que vai cumprir, Ele vai cumprir. O homem falha, mas Deus não falha. O homem mente, mas Deus não mente. Por quê? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus assinou está determinado. Aleluia. O que Deus disse está dito. Pregador, não entendi. Vou explicar. Alguém está dizendo: esse casamento não dá certo. Deus está dizendo: vai dar certo. Esse meu filho está perdido. E alguém está dizendo: não está perdido. O meu marido é projeto falido. E Deus está dizendo: não é projeto falido, é promessa. Alguém está dizendo: esse dinheiro é meu. Alguém está dizendo: é o que vou dar, as regras e a última palavra. Satanás está tentando apropriar de coisas e de pessoas, de familiares, de projetos, de objetivos, de território. Mas o Senhor está dizendo: uma geração de milhares de pessoas estão orando, cantando, com buzina na mão. E tudo o que é maldição vai virar bênção. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma geração que pisa na terra prometida. Porque sabe que o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Deixam o inimigo falar. Deixa o inimigo dizer.
o que Ele quiser falar. Pisa com autoridade e tome posse daquilo que é seu. Abençoa a tua casa e diz: a minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, o meu filho é uma bênção, o meu esposo é uma bênção. Profetiza dentro da tua casa. Ninguém vai se perder de dentro da tua casa. O teu marido não vai sair de casa, o teu filho não vai sair de casa. O que vai sair de dentro da tua casa é o adversário, é o inimigo que está perturbando dentro da tua casa. São eles que vão sair e vão cair por terra. A terra é tua. O lugar foi Deus quem te deu. Não tenha medo. Mas essa casa, profetiza. Dentro da tua casa, profetiza. Dentro da tua casa, profetiza. Lá na tua empresa que você trabalha, profetiza. Profetiza, diz assim: a terra que Deus me deu é minha. Só saio aqui no tempo de Deus. Profetiza dentro dessa empresa e mostra para o adversário que Deus é contigo. Mas essa família, profetiza: foi o Senhor quem me deu. Profetiza: não teria nem casado se eu soubesse que meu marido era assim. Mas profetiza que Deus pode mudar o quadro dessa situação. Não amaldiçoa, mas abençoa. Não diz que não presta, diz que presta. Não diz que não serve, diz que serve. Pois não soube. Agora casou, pisa com autoridade. Esse marido pisa com autoridade. Ah, estão me caluniando, pisa com autoridade. Estão me colocando para baixo, pisa com autoridade nessa terra que Deus te deu. Ah, estão colocando os meus nomes, pisa com autoridade. Josué ou Jeshua significa Deus salva. A história do capítulo 6 e o versículo 16 que nós lemos, fala sobre a conquista de Canaã, que sucedeu em 3 etapas, em uma campanha. E essa campanha realizou no centro do sul ao norte. Uma campanha que foi desenhada para dividir e conquistar. Essa campanha, ou essa batalha, sucedeu em 2 partes. Primeiro, começou em Jericó e terminou na cidade de Ai. Nos entendente à luz da Bíblia, que a cidade de Jericó também era conhecida como a cidade da lua. Era uma cidade que estava a 27 quilômetros de Jerusalém, a 8 quilômetros do Rio Jordão. E era uma cidade que estava abaixo do nível do mar. Buzina na mão e louvando a Deus. Buzina na mão e louvando a Deus. É isso que eu estou pregando nesta manhã. Esse é o tema. Buzina na mão e louvando a Deus. Jericó era conhecida como uma cidade fortificada, uma fortaleza impenetrável. Os seus muros, ou as suas muralhas, diz a Bíblia que tinha 9 metros de altura por 6 metros de largura. Pessoas construíram casas em cima desses muros de tão potentes, de forte que eram, ao ponto de construir casas. Essas muralhas foram construídas pelos caldeus, e porque eles construíram essas muralhas com medo do poço de Deus.
do povo de Deus, perdão, do povo de Deus. Eles conheciam a história do povo de Deus e que Deus havia dito pelo seu povo. Estão com medo do povo de Deus e eles se levantaram as muralhas conhecidas como as muralhas de Jericó. O motivo pelo qual levantaram as muralhas foi porque tiveram medo. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. O inimigo está com medo porque você tem um Deus poderoso. O Deus desse povo. O Deus dessa igreja. As muralhas foram construídas em Jericó e foram construídas em um tempo de território que já tinha um dono. Por quê? Já tinha um dono. Deus já havia dado o povo a terra. Deus já havia prometido que a terra seria do povo. Canaã já era do povo. Deus já havia prometido a eles que era a terra pertencia a ele, e os caldeus estavam viciando nesta terra e levaram ali as muralhas e uma terra que não eram deles. Mas o inimigo construiu aquelas muralhas para impedir que o povo de Deus, para impedir que o povo chegasse a conquistar ou possuir a promessa de Deus. Olha para cá. Eu tenho uma palavra para o teu coração nesta manhã. Eu quero te dizer uma coisa. As muralhas que o inimigo construiu aqui foi para impedir o povo alcançar a vitória e impedir que o povo alcançasse as bênçãos de Deus. Por isso que eu te digo, nesta manhã, as muralhas estavam prestes a cair. E tem muralhas caindo nesta manhã através do teu louvor. Tem muralha caindo porque você tem buzina na mão. Tem muralha caindo porque tem buzina na mão. Tem muralha caindo porque tem louvor. Aleluia. Na tua casa adora. No teu trabalho adore. Caminhando adore. Lavando louça adore. Aleluia. Mas não para de adorar, porque as muralhas estão caindo por terra. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 45, versículo 2: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos torcidos, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, e farei em pedaços. Isaías capítulo 54, versículo 17, está escrito que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás, porque esta é a herança do povo de Deus. As muralhas estavam condenadas para cair, porque foram construídas para impedir o povo de Deus alcançar a vitória. Ninguém pode impedir quando Deus quer fazer alguma coisa. Ninguém impede os planos de Deus. Ninguém vai impedir aquilo que Deus já desenhou, já escreveu uma história para a tua vida. Ninguém vai impedir os projetos, os planos de Deus, a qual Ele mesmo escreveu para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Ninguém vai impedir. Deus vai começar a agir. Vou repetir: Deus vai começar a agir. Vou repetir para você dar glória na tua casa: Deus vai começar a agir. Aleluia. Deus vai começar a agir. Quando olha para as pessoas e quando olhar para essas palavras, nós temos que descansar no Senhor. Nela, porque Jesus, ao falar com os seus discípulos, Ele deixou uma promessa para eles e para mim e para você. Mateus capítulo 16, versículo 18: sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada, absolutamente nada pode impedir os planos e os projetos de Deus na minha vida e na tua vida. Tome posse desta terra em nome de Jesus. Tome posse do que é teu. Tome posse daquilo que Deus te prometeu. Mas não chegou na minha mão, tome posse. Mas não chegou, tome posse. Não tenho, mas tome posse. A porta está fechada, mas tome posse que ela vai se abrir. Lamante, leva a súria. Toma posse nesta manhã. Abre tua boca com a buzina na mão e prossiga. Avanta, vai avante, porque o Senhor será contigo aonde tu colocares a planta dos teus pés. Prossiga. Não desista, caminha, não recua, porque o Senhor será contigo. O Senhor não vai te deixar só. A ordem de Deus era durante 6 dias, uma volta na cidade, e no 7º dia, 7 voltas. Esta foi a ordem de Deus. O povo obedeceu. E a Bíblia diz que o povo fez do jeito, ó o que Deus está dizendo. E o povo fez do jeito que o Senhor havia mandado. Não entendi. O segredo aqui está na obediência. É fazer conforme o Senhor está ordenando. É para fazer do jeito de Deus. Mas eu quero fazer do meu jeito. Problema seu, não vai dar certo. Mas quando Deus diz que é assim, assim nós temos que fazer. Por isso que tem muita gente quebrando a cara, tropeçando, caindo. Porque Deus dá uma ordem, Deus dá um caminho e Ele vai por outro. Mas nesta manhã Deus está dizendo que o povo fez conforme Ele tinha ordenado. Fazer o povo obedecer à voz do seu líder, a voz de Josué. Josué disse: nós vamos dar 6 voltas, uma volta em cada dia, e no 7º daremos 7 voltas. O segredo para que a muralha comece a cair, nós queremos ver os muros caírem, e o muro que estão impedindo nossa bênção, a nossa vitória, já estão prestes a cair. A primeira coisa que o povo fez foi obedecer a voz de Josué. Foi obedecer a voz do seu líder, como a igreja obedece. Quando o povo de Deus está em obediência, Deus começa a abrir as portas para que a vitória chegue em nossas vidas. A Bíblia diz que quando nós obedecemos, a oração é ouvida, a oração tem resposta. A muralha cai, sem obediência não tem resposta, sem obediência não tem vitória. A Bíblia diz que o povo começou a fazer de acordo como o seu líder ordenou. Aleluia. Obedeça a voz do seu pastor, obedeça a voz do seu líder, obedeça a voz de Deus, porque na obediência está a tua vitória. As pessoas querem vitória, mas não querem obedecer. Só chega no lugar que Deus ordenou quando a gente começa a obedecer. O segredo está na obediência. Na certeza de que essa muralha vai cair por terra. O segredo da vitória dentro da tua casa está na obediência. O que o Senhor vai fazer dentro desta terra que você pisou está na obediência. 7 sacerdotes, versículo 4, levaram 7 buzinas
E na sétima trombeta de chifre, de carneiro, diante da arca de Deus. Diz o versículo 4: e no sétimo dia rodearam a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? 7 sabedorias. O número 7 fala de plenitude, fala de completo. Sacerdote, chifre de carneiro. Os 7 sacerdotes fez referência a sacrifício completo. E quando comecei a meditar no sacrifício completo, o Espírito me levou ao texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Para que as mulheres caiam, devemos nos apresentar diante do altar de Deus, o sacrifício, o nosso culto a Deus. Eu louvo a Deus nesta manhã, porque você veio sacrificar. Todas as manhãs estamos sacrificando. É tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de pedir a Deus, aleluia. E nesta manhã Deus tem uma coisa grande a realizar na sua vida e na sua casa, através do sacrifício. Começa a sacrificar, começa a fazer tudo de novo que você fazia antes. Os instrumentos que o sacerdote tinha para tocar trombeta, buzina, os originais de chofares, é um dos instrumentos mais antigos do povo de Israel. E este instrumento tem uma fabricação, e ele tem que ser feito de chifre de carneiro. Não podia ser de boi, de bezerro, tinha que ser de carneiro. Por quê? Porque Deus mudou. Porque Deus não mudou fazer de boi, porque não era maior, parecer que o som ia mais longe. Não. Porque Deus não mandou fazer de boi, porque o boi usado para idolatria naquele tempo. Então o chifre tinha que ser de carneiro, porque o carneiro estava simbolizando também o sacrifício no Monte Moriá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estava apontado para Cristo, e este chifre tinha uma curva. Quando tocava aquela trombeta, fazia aquela curva, aquele toque ou aquela adoração tinha uma curva. E a Bíblia diz, em uma curva. Aleluia. Oh glória. Fala sobre humilhação, a nossa adoração. Tem que ser uma adoração junto à nossa humildade. E quando nós fazemos com humilhação a Deus, começa a exaltar, porque a humilhação será de exaltação. Deus vai endireitar através do som da curva. Eita glória! Deus vai desfazer através do som da curva, do chifre de carneiro. Deus vai começar a operar. O teu louvor tem poder de endireitar o coração de alguém através do louvor que chega nas narinas de Deus. Por isso usava o chifre de carneiro encurvado. Quando olhamos para o chifre, para o sacrifício do tabernáculo, vemos que o altar que estava ali, o tabernáculo tinha 4 pontas. Em cada ponta tinha ali um chifre de carneiro. E aquele chifre simbolizava poder e autoridade. Eita glória! Começa a dar o culto de gratidão a Deus. O sacrifício era recebido, porque era feito e completo. E quando vamos para a cruz, o Cristo, e fomos ali que também Jesus foi para o altar,
e o altar do sacrifício foi a cruz, e você conhece a história. Furaram seus pés, sangue na primeira ponta. Furaram suas mãos direita e a esquerda, sangue na terceira ponta. Na sua cabeça tinha uma coroa de espinho, sangue toca a outra ponta. O sacrifício foi completo. E você está aqui nesta manhã porque a salvação te tocou, te limpou, te salvou. E você está aqui com o sacrifício completo. E o nosso culto tem que ser completo. Para que as muralhas caiam, eu tenho que obedecer. Eu tenho que sacrificar. Que mais eu tenho que fazer, pregador? Olha para o texto. E quando falamos dessa trombeta, falamos de adoração a Deus. Adoração a Deus. João capítulo 4, versículo 23 está escrito: mas a hora vem, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os verdadeiros adoradores que assim o adorem. Olha para cá, por favor, e diga: o Senhor está te preparando. Vou repetir: o Senhor está te preparando. Vou repetir: o Senhor está te procurando. O segredo é adorar. Continuar orando. Paulo e Silas na prisão não pararam de adorar. O muro está diante de você, a muralha está diante de você, e ela hoje, através da tua buzina e do teu louvor, vai caindo por terra. Por isso que nós não podemos parar, não podemos desistir. Não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista do teu esposo, não desista da tua filha, não desista do teu filho, não desista da tua família e nem da tua parentela. Fica com a buzina na mão e com louvor. Adora, glorifica o nome do Cordeiro. Não se preocupe, Jesus está no controle de tudo. Deus está no controle da situação. Esta causa não está perdida. Aquele quem te prometeu é fiel para cumprir.